Boa noite, Marcos. O prazer é meu. Boa noite a todos que estão acompanhando a Rádio Bandeirantes aí em Tubarão e na região. É um prazer grande mesmo estar falando com vocês. Bom, eu quero começar com a primeira pergunta para você. Você chegou do São Bernardo para a equipe do Santo André e acabou montando o elenco da sensação do Campeonato Paulista. Como é que foi essa montagem desse elenco contra o ouvinte da Rádio Bandeirantes? Na verdade, fiquei 14 anos no São Bernardo Futebol Clube, desde dezembro de 2004. O ano passado, depois da Série A2, acabei saindo do clube e em novembro, dia 15 de novembro, assumi aqui a parte executiva de futebol do Esporte Clube Santo André. A minha chegada, na verdade, ela se deu após a contratação do treinador, do Paulo Roberto Santos, e no final das contas ali o Santo André contratou 21 atletas. Quando eu cheguei, 10 atletas já estavam contratados, pelo Paulo Roberto, pelo Juraci, que é o diretor de futebol lá do Esporte Clube Santo André, e eu auxiliei nessa sequência, na montagem dos outros 50% do elenco. Mas desde o início, a ideia do Santo André primeiro foi trazer o Paulo Roberto, um treinador que conhece a divisão, o Campeonato Paulista da Série A1, já tinha feito trabalhos muito bons, principalmente na equipe do São Bento. E a partir do momento da chegada do Paulo Roberto, a busca nos reforços se deu em relação a atletas que tinham, em algum momento da carreira, trabalhado com o Paulo Roberto. O pensamento da direção, diante de uma competição tão curta como é o Campeonato Paulista e a maioria dos estaduais, um campeonato aí de 4 meses, foi minimizar o conhecimento tanto do treinador para com o jogador, como do jogador com o treinador. E acredito que essa tenha sido realmente um acerto. Possivelmente ali 80% dos atletas contratados pelo Santo André já haviam trabalhado com o Paulo Roberto Santos. Um elenco homogêneo também em relação a objetivos individuais de cada atleta, que via no Santo André e no próprio Campeonato Paulista como uma vitrine, uma ótima vitrine, que são realmente, para fazer uma boa competição e conseguir aí no segundo semestre um calendário melhor, um contrato melhor. Então foi nessa linha que foi feita a montagem do Esporte Clube Santo André para essa competição. Abrir as perguntas também para o Marcos Bonetti de Carvalho e o Guilherme Falquete, que estão conosco aqui no Band Esporte Clube. Fiquem à vontade, gente. Boa noite, Edgar. Eu sou o Guilherme. Eu gostaria de perguntar parabéns, primeiramente, pela campanha excelente que o seu clube está fazendo no Campeonato Paulista, que é o mais difícil do Brasil, onde tem mais investimento, Já ganhou dos outros líderes dos grupos aí também, só faltava jogar com o Santos, que seria o próximo jogo. Gostaria de saber de você, Edgar, se o contrato do jogador do Santo André, se a previsão de volta do Campeonato Paulista alcança o término do contrato desses jogadores, ou se existe algum jogador que já está querendo assinar com outros clubes. Como é que está a situação contratual do teu elenco? Boa noite, Guilherme. Prazer falar contigo também. Obrigado pelas palavras. Em relação aos contratos dos jogadores, os atletas, pelo menos, a gente tinha 26 atletas inscritos na lista A. O Campeonato Paulista aqui permite que você inscreva até 26 jogadores. A gente tinha mais um jogador inscrito na lista B. A lista B aqui que comporta jogadores formados nas categorias de base do clube. E desses 27 atletas, na verdade, 90% os contratos finalizaram em abril. Alguns no dia 10, outros no dia 15, enfim. No término do mês de abril, o Santo André já não tinha mais nenhum atleta com um contrato vigente com o clube. Foi até algo que o Santo André optou por não renovar, até por conta da incerteza quanto ao retorno da competição. Incerteza essa que ainda permanece, a gente ainda não sabe quando a competição vai voltar. E uma renovação naquele momento só traria mais custo, mais despesa para o Esporte Clube Santo André. O que o Santo André optou por fazer foi, depois da primeira reunião entre as 16 equipes e a Federação Paulista de Futebol, em que o retorno ficou garantido, desde que com segurança e passado todo esse problema de saúde pública que a gente enfrenta, mas quando ficou claro que o Campeonato Paulista haveria um retorno dessa competição, o Santo André procurou pelo menos aí 70% dos atletas que faziam parte do elenco
e fez pré-contratos, pré-acordos com esses atletas para quando a competição voltar, eles possam finalizar esses 2 jogos que faltam, o Santos, que foi citado pelo Marcos, e o Ituano, e o Santo André estava muito perto aí da classificação, quem sabe aí fazer pelo menos mais uns 4 jogos até a final. Mas a situação do elenco do Santo André em relação a contratos era essa. Boa noite, Edgar. Então, é difícil porque a gente vive aqui em Santa Catarina essa situação, e na nossa cidade são 2 clubes, o Hercílio Luz e o Tubarão, clubes pequenos perto dos grandes de Santa Catarina. Já é difícil fazer o futebol, a gente observa. Imagina num campeonato paulista, onde os grandes são muito grandes e vem o Santo André, se faz um planejamento. Como é que vocês recebem essa questão da pandemia no Santo André, tendo o campeonato, todas as dificuldades numa montagem, o campeonato rolando, o Santo André sendo a sensação, e de repente se interrompe assim? Como se recebe essa notícia e o que se espera numa possível volta? Vamos supor que o campeonato tenha uma finalização, e o que se espera agora? Boa noite, Marcos. Não, é o que você falou, o Campeonato Paulista, com certeza, no primeiro semestre é disparado o mais difícil, o mais competitivo. Você tem as 4 equipes grandes, mais o Red Bull, né, 5 times de Série A de Campeonato Brasileiro. Aí você coloca Ponte Preta, Guarani, o próprio Oeste, que está na Série B. Enfim, campeonato extremamente difícil e que faz com que, inclusive, clubes como o Santo André, de menor investimento, tracem como primeiro objetivo e planejamento principal a permanência, né? Se você falar em permanência no Campeonato Paulista, já é, sim, algo bem difícil de ser conquistado, né? Mas a partir do momento que você faz a campanha que estava sendo feita, né, vencendo o São Paulo, empatando com o Corinthians fora de casa, vencendo o Red Bull, a Copa do Brasil também, eliminando um Criciúma, uma equipe tradicionalíssima, da forma como foi, e aí você tem uma parada por conta de uma pandemia, de um problema de saúde pública gravíssimo, obviamente que foi a decisão acertada e correta, mas claro que isso deixa a gente bastante chateado, né? O Santo André, a partir desse momento da paralisação, perdeu seus atletas. A partir do momento da paralisação, a última cota dos direitos de televisão foi suspenso o pagamento. O Santo André é um clube, sim, que trabalha quase 100% do seu orçamento no primeiro semestre baseado nessas cotas. Então aí você já vai ver um problema financeiro enorme com atletas e funcionários que não receberam no mês de março ainda, e os dias trabalhados do mês de abril, aqueles dias que eu comentei, que os contratos acabaram finalizando. Enfim, são vários problemas que acabam deixando a gente mais preocupado ainda quanto a um retorno. Mesmo assim, nas conversas com os atletas, com o próprio treinador Paulo Roberto Santos, a comissão técnica, o que a gente percebe é uma vontade bastante grande de voltar, né, de terminar a competição, até porque ela vinha sendo feita de uma maneira extraordinária. E acredito de verdade que o Santo André vai voltar forte, né? Não vai ser aqueles 27 atletas que estavam antes, mas pelo menos aí 70%, 80% da equipe estará presente no retorno, e o Santo André vai brigar com certeza pela classificação, que estava muito próxima, como eu disse, e quem sabe depois de classificar a gente não possa lutar e sonhar com o título. Pois é, título que o Santo André conseguiu em nível nacional com a Copa do Brasil, né, 2004, já conseguiu vencendo a equipe do Flamengo. E eu queria saber, vocês fazem um campeonato paulista até então excepcional, líder na tabela geral, 19 pontos, no mesmo grupo do Palmeiras, deixando a equipe do Palmeiras, que é a que tem mais investimento em São Paulo, atrás de vocês. Como é o trabalho de, vamos dizer, você no Campeonato Paulista ter uma verba para investimento muito alta e depois você reduzir drasticamente essa verba? Como é que é feito esse planejamento? Vocês buscam manter alguma coisa, de guardar alguma verba que recebe no Campeonato Paulista para o restante do ano? Qual é a prática que vocês trabalham? Na verdade, esse calendário que é colocado aos clubes pequenos ou de menor investimento, eles impedem o planejamento, né? O que você falou é exatamente o que acontece. O Santo André ele tem
tem sim um bom investimento, né, por conta da participação no Paulista da Série A1. E só que depois, terminado o Paulista, a gente vai ter pelo menos 8 meses aqui em São Paulo na disputa da Copa Paulista, que é um campeonato interessante para você se manter em atividade, mas que não tem visibilidade nenhuma e investimento zero. Então eu não digo nem que diminui o dinheiro que entra num clube como o Santo André, ele acaba, né? Então não há um planejamento que possa ser feito no Santo André, que não tem um investidor por trás, que é um clube que tem dificuldade em relação a patrocínio por estar na região metropolitana. Com certeza é mais difícil quando você está muito próximo da cidade de São Paulo, você conseguir patrocínios, você acaba tendo que recorrer a patrocínios regionais ou da própria cidade. Então fica bastante complicado. No exemplo do Santo André, terminando a competição, se ela já tivesse terminado ou quando ela terminar, os atletas aí de todos os atletas, 95% acabam o contrato, comissão técnica acaba o contrato, o meu próprio contrato como executivo de futebol termina também, porque o Santo André não tem condições financeiras de manter ninguém em um segundo semestre. E aí fica aquilo, mas e se você guardar ali, fazer um planejamento com esse dinheiro? Aí a possibilidade de você cair de divisão é enorme e jogar uma Série A2 no ano seguinte, aí é o terror de qualquer clube aqui no estado de São Paulo. Então é a história do cobertor curto, né? Você cobre aqui, descobre ali, é bem complicado você fazer um planejamento com uma realidade de calendário dessa. Edgar, eu queria que tiver uma curiosidade também, agora que a gente mora em Santa Catarina, como é que funciona em São Paulo? Você está no ABC, tem rivalidade, minha primeira pergunta, tem rivalidade com o São Bernardo e com o São Caetano? E ainda emendando, a estrutura que você encontrou no Santo André, ela é melhor, pior, igual a do São Bernardo? Você tem autonomia para trabalhar e buscar reforços junto ao treinador? Como funciona aí no Santo André? É diferente do São Bernardo? Tem rivalidade? Como é a estrutura do estádio Bruno José Daniel? Se ele está sendo usado para hospital, se não me falha a memória, né? Pode contar um pouquinho para a gente, por favor. Bom, em relação à rivalidade, ela existe sim aqui no Grande ABC. Eu vejo até que ela é um pouco maior entre Santo André e São Caetano, até por conta de uma história mais antiga desses dois clubes, né? O São Bernardo ele foi fundado há 15 anos, mas pelo sucesso do São Bernardo, até um sucesso meteórico, é lógico que você acaba criando rivalidades também entre São Bernardo e Santo André e São Bernardo e São Caetano. Então isso existe sim, inclusive na minha saída do São Bernardo e sendo anunciado no Santo André, houve uma reclamação ou outra por parte da torcida do Santo André, de estar vindo um rival do São Bernardo e do Santo André, né? Na cabeça do torcedor é isso, a gente sabe que não é. Eu sou um executivo profissional de futebol e também do São Bernardo, né? De você estar saindo do São Bernardo e indo para o rival, então ela existe sim, ela existe essa rivalidade. E em relação à parte de estrutura, uma coisa que é comum nos três clubes, e aí eu até incluo o Água Santa de Diadema também, que igual o São Bernardo teve uma ascensão aí meteórica e uma história um pouco mais curta, mas também já gera um pouco de rivalidade aqui no ABCD, né? Mas as quatro equipes elas não possuem um centro de treinamento. Então, algo muito difícil e comum a essas quatro equipes é a falta de campos para treinar. Você está numa região metropolitana de São Paulo que, diferentemente do interior de São Paulo, você vai em qualquer cidade do interior aqui, você vê 1, 2, 3, 4, 5 campos em bom estado para você usar. Isso não acontece numa região metropolitana. Hoje você não encontra nem mais quadra de futsal, quanto mais um campo de futebol gramado apto para uma prática em alto nível, de alto rendimento. Então, isso é comum às quatro equipes, né? E em relação à estrutura de trabalho, ela é parecida. O São Bernardo e o Santo André, eles fornecem uma estrutura adequada, a autonomia também ela ocorre. Tive liberdade para trabalhar no São Bernardo, tenho liberdade para trabalhar no Santo André, obviamente com as cobranças necessárias dentro de uma equipe de futebol, de uma empresa. A diferença principal mesmo entre Santo André e São Bernardo é que o São Bernardo era uma equipe, era uma empresa, tinha dono, e o Santo André é uma associação, inclusive com um clube social.
Em relação ao estádio Bruno José Daniel, sim, ele abriga um hospital de campanha, se eu não me engano, para 200 leitos. Então, outro fator que a gente tem certeza já quando do retorno do Campeonato Paulista é que a gente não só não vai jogar no estádio Bruno José Daniel, como o nosso QG ali, onde a gente faz academia, enfim, a gente não vai ter isso e a gente vai ter que procurar um outro lugar aí para se preparar e também para jogar pelo menos a última partida contra o Ituano. Vocês tomam uma coisa interessante da minha parte, só para pegar o gancho ali, do clube, a associação em si, e o clube que, digamos, tem um dono, é uma empresa. Nós vivemos aqui na nossa cidade isso também. Nós temos o Atlético Tubarão, que é gerenciado pela K2 Soccer, que é uma empresa que investe nele, e temos o Ercílio Luz, que é um clube mais tradicional, que tem o seu presidente, coisa e tal. Na sua opinião, como executivo de futebol, o clube empresa é o futuro? É melhor de se trabalhar? Você tem mais recursos para se trabalhar? É o futuro do nosso futebol, clube empresa? Não, eu não vejo assim. Eu vejo que o que a gente precisa, na verdade, dos clubes é que eles se portem como empresas. Independentemente da roupagem jurídica que eles escolheram, ou como eles nasceram, se eles nasceram como uma associação sem fins lucrativos, como são a maioria dos clubes, se ele é uma SA, se ele é uma limitada, eu acho que isso, pro trabalho em si, não é tão importante. O que precisa é ter clubes que se portem empresarialmente, profissionalmente. Tanto que a gente tem exemplos de clube associativo que dá certo no Brasil e no mundo, e você tem exemplos de clubes, empresas que não se portam como empresas, acabam fechando, quebrando. Enfim, eu acho que o principal é isso, é ser profissional independentemente da roupagem jurídica. Se o clube estiver se portando profissionalmente, né, em cada departamento de futebol você ter as pessoas capacitadas para o objetivo traçado pelo clube. Se a partir daí você achar que é mais interessante você se transformar numa empresa, seja para captação de investimento, você ter ações na bolsa do clube, aí já é uma outra história, né? Mas o principal é que todos têm que tratar o futebol como empresa e profissionalmente. Com referência à Federação Paulista de Futebol perante a essa pandemia, porque os contratos do Santo André terminaram, como falasse, de muitos jogadores. Qual é o apoio que a federação está dando, o auxílio que a federação está dando para uma possível volta do Campeonato Paulista? O que já foi colocado pela Federação Paulista no retorno, por exemplo, no protocolo aqui do Campeonato Paulista, e acredito que no protocolo de todas as outras competições no Brasil e no mundo, a necessidade de você fazer os testes de Covid, tanto nos funcionários, nos atletas, mas também aqui no estado de São Paulo, nos parentes mais próximos. Isso aí já foi colocado pela federação, que vai ser custeado e suportado por ela, até porque, no caso do Santo André especificamente, isso seria praticamente impossível que a gente pudesse arcar com um custo desse. A Federação Paulista também, em relação às EPIs, né, os equipamentos ali necessários para prevenção no dia a dia, também a Federação Paulista tem se colocado como a parte que vai ajudar os clubes, pelo menos os que precisam e que necessitam disso. E eu acho que é por aí, né? Fora isso, não tem mais nenhum apoio financeiro, pelo menos não até agora. Pois é, 6 horas e 46 minutos. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal que está aqui conosco, a Simone Bardini, o Nilson está com a gente também, Simar Bonetti, nosso gerente. Conosco aqui no WhatsApp da Rádio Bandeirantes está o Manuel mandando mensagem aqui para a gente. O Diogo também manda um boa noite. Cleiton está conosco. Boa noite, rapaziada da Band, curtindo o Band Esporte Clube. O Alex está conosco aqui também, manda um boa noite. E o Edinho pergunta para você sobre se você acha que o Santo André tem condições de desbancar os 4 grandes aí de São Paulo e ser campeão do Campeonato Paulista, assim como fez o Ituano, que foi o último pequeno clube a ser campeão, né? Sim, eu acredito sim. Inclusive,
em conversas hoje aqui com alguns atletas, com o próprio presidente do clube, a gente externou essa vontade e essa possibilidade de, primeiro, obviamente, classificar para a segunda fase, para as quartas de final, mas aí eu acho que a partir do momento que você joga umas quartas de final, um jogo só, independentemente que a partida possa ser contra o Palmeiras, mas você provavelmente aí terá portões fechados, que já é algo que pro Santo André é ruim da parte financeira, porque aqui você teria a divisão da renda, por outro lado é bom porque você não vai ter uma pressão talvez aí da torcida, se o jogo fosse na Arena do Palmeiras. Então eu vejo sim o Santo André com bastante disposição e com condição de surpreender ainda mais nessa competição. Então tá, quero agradecer a sua participação com a gente, Edgar. Sei que você tem compromisso daqui a pouquinho, desejando sucesso a você nessa caminhada aí com o Santo André e que possa sim vir o título, porque equipes fortes no nosso futebol é o que a gente precisa, sejam equipes do interior quanto equipes da capital. E o trabalho que o Santo André vem fazendo e demonstrando ao longo desse Campeonato Paulista é um trabalho excepcional, que contou com a sua participação também na montagem desse elenco e vem surpreendendo muita gente, até os próprios clubes paulistas, né? Obrigado pela participação aqui na Rádio Bandeirantes Tubarão. Não, eu que agradeço a participação, estou sempre à disposição quando vocês precisarem, vai ser um prazer novamente falar com vocês, né? Desejo tudo de bom a todos os ouvintes, todo o pessoal aí de Santa Catarina, e que a gente possa passar por esse problema de saúde pública o mais rápido possível, um problema que já se estendeu há tempos também para a parte econômica do nosso país, mas que isso possa passar logo e a gente volte normalmente ao convívio da nossa família, dos nossos amigos e a fazer o que a gente gosta e a exercer a nossa profissão. Obrigado novamente, um grande abraço e uma boa noite.